abraço, eu sou a Clary. Vocês devem estar se perguntando o que eu tô fazendo aqui. É que é o seguinte, o André falou no último vídeo que eu ia falar um pouquinho sobre o passado do LoL. Então, assim, uma coisa super sem pressão, sabe? Eu vou falar um pouquinho sobre ele. O que é um pouco difícil, assim, pra manter a lógica, porque eu sou melhor escrevendo. E como o LoL é um personagem que eu gosto muito, eu tenho que tomar cuidado pra deixar um pouquinho guardados os meus sentimentos, pra poder falar coerentemente sobre o personagem. E eu vou falar um pouquinho sobre o passado dele então cuidado, spoilers, e é isso aí. Então, o LoL pra mim, ele, com a história à tona desse passado dele, ele sendo um Di, muita coisa na minha concepção deu um cliquezinho, sabe? Começou a fazer muito sentido. Porque uma das coisas que eu sempre me indaguei foi a questão do porquê ele querer One Piece. Então eu já tinha muitas vezes pensado sobre isso, refletido, feito teorias, mas nada era suficientemente forte. Nos dois últimos capítulos, então, surgiu um pouco essa luz e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu penso sobre isso. Há dois momentos que eu gostaria muito de ressaltar em relação a ele. O primeiro, então, seria quando ele derrotou o Vergo em Punk Hazard e fez aquele discurso sobre as engrenagens do Novo Mundo, que ele havia quebrado as engrenagens do Novo Mundo. E o segundo seria quando ele estava lutando com o Doflamingo e ele falou que os Di iriam trazer uma nova tempestade. O LoL, então, na minha concepção, ele era um suporte dos Di. Ele admirava os Di e sabia dessa predisposição para mudar os rumos do mundo, que é uma característica dos Di. Quando ele cita essa tempestade que estava a caminho, eu imaginei que fosse porque ele sabia que o Luffy era o mais indicado a fazer isso, porque ele era o único Di, até então, dos Supernovas. Então ele já tinha essa certa tendência, essa certa predisposição para mudar os rumos do mundo, que era o que o LoL queria, porque através do passado dele, então, a gente descobriu que ele tem um certo rancor com os Gorosei, com o governo mundial, e que ele gostaria muito de quebrar esse mundo. E foi por isso que na minha cabeça tinha surgido essa aliança que ele queria fazer. Porque até então, ele salvou o Luffy em Marineford, mas isso não diz muito respeito do motivo dele ter feito isso. Ele fez uma aliança em Punk Hazard, mas como que ele ia saber que o Luffy ia chegar até Punk Hazard pra fazer essa aliança, entendeu? E ele teria que ter muita confiança no Luffy pra fazer isso. E aí tudo fez sentido, porque é óbvio que ele vai ter confiança no outro Di. O único Di que seria o mais antagonista em relação a essa predisposição de mudar em um ponto negativo é o caso do Teach, que ele é um Di, mas como foi dito pelo Barba Branca, ele não é o Di que o Roger quer que encontre One Piece. Então, algumas pessoas me indagaram se o LoL queria só se vingar e que mudar as engrenagens do Novo Mundo era só um pretexto para fazer isso. Eu já discordava. Eu achava que a vingança não era o ponto final dele na história, que ele ainda levaria mais coisas na guerra final, porque ele é um dos principais aliados do Luffy. E aí, então, surgiu toda essa bomba que ele é um Di e que os pais dele também são Di. Uma coisa que eu fiquei decepcionada é que não mostrou muito o desenrolar da família dele, porque a gente não sabe quem. A mãe é o Water, mas assim como a mãe do Ace também era Portigas Di, a mãe do LoL também pode ser Water Di ou Di Water, então fica meio confuso isso. Então começaram a me perguntar mais sobre o Corazon e pediram para eu desenvolver algum tipo de teoria em relação a isso. E como desenvolver uma teoria assim do nada? É um pouco complicado, mesmo porque quando eu desenvolvo uma teoria eu preciso pesquisar muito a fundo sobre isso e é muito difícil assim expressar tudo num vídeo, principalmente pra mim, mas eu vou tentar. Nós temos então
três elementos importantes na constituição dessa teoria, que seria então o Corazon, o Law e o terceiro Hurt, que deveria se sentar na poltrona de copas, que a gente não sabe ainda quem é, se ele era o primeiro, se ele veio depois do Law. Sinceramente, galera, eu não faço a mínima ideia de quem seja o terceiro executivo da cadeira de copas. Não faço a mínima ideia. Realmente não sei mesmo. Não sei se é um personagem que já existe, que a gente já conhece. Não sei se ele é um personagem novo. Agora me surgiu um insight que talvez pudesse ser o Vergo antes dele ir pra Marinha. Pode ser que seja, não sei, vamos pensar, quem sabe. Mas eu não vou dizer com certeza, porque isso é só indagação e eu não gosto de me basear em indagação. Então, desses elementos, a gente começou a desenvolver como o Law foi se aproximando um pouco do Corazon e como se estabeleceu essa relação. O Corazon tem medo do Doflamingo, isso ficou muito claro no último capítulo. E aí fica a questão, por que o Corazon ainda está no bando se ele sabe das maquinações? E então fica essa dúvida, assim. Talvez porque o Corazon não queira que a Ope no Mi caia nas mãos do Doflamingo. Ficou claro no último capítulo, então, que a Ope ainda não está sob a posse de ninguém. O Corazon é um bom médico, porque, segundo o que nós vimos naqueles remédios que o Barba Branca costumava usar, e o Word também, no especial do Luffy, era a Jolly Roger do Corazon. Então ele é um médico, tanto que ele não morreu com a punhalada do Law. Não que facadas se apresentem muito no mundo de One Piece, né? Balas, explosões, isso é uma coisa bem reles. Mas ele tomou bem no coração, praticamente. No Corazon tomou uma punhalada no coração, né? Piada infame. E aí, ele não morreu, né? Ele conseguiu se enfaixar, como a gente viu. Ele tem umas cicatrizes também, o que pode vir a ter sido esse passado do Corazon e do Doflamingo, que foi muito conturbado também. E aí ele começou então a se aproximar do Law, protegendo ele. E foi aí que a bomba estourou, que o Law é um Di também. E o Corazon ficou com medo. E me surgiu um pouco na cabeça essa raiva que o Doflamingo tem dos Di. Será que isso é inveja? Será que isso é recalque? Porque quando o Law falou que os Di trarão uma tempestade no Novo Mundo, ele ficou putaço. Ele falou, não vou mais brincar. Puxou o Law no meio da praça e deu 3 tiros nele. Então ele tem muita raiva dos Di. E o Corazon deixou isso bem claro, tipo, garoto, sai desse lugar, foge. Se você for um Di, sai daqui. E ele falou que foi uma coisa assim muito estupenda, porque até então ele era mudo. Que é por causa de um certo trauma que a gente também não sabe qual é esse trauma. Pode ter sido também só um pretexto para ele não falar. A meu ver, o Corazon é muito inteligente também. Então, o que eu espero disso? A meu ver, o Doflamingo vai conseguir. O Doflamingo se pegou muito ao Law, né? Deu pra perceber isso nesse último capítulo. Então eu acho que o Doflamingo vai conseguir a Ope no Mi, que ele vai entregar pro Corazon e vai falar o seguinte: eu quero que você cure o Law e depois você use a habilidade de imortalidade em mim. Você vai morrer, mas você é meu irmão e você vai fazer isso por mim. É isso mais ou menos que eu acho que vai acontecer. E aí esse fruto, depois que o Corazon morrer, vai se reconstituir de novo, vai aparecer novamente, e o Doflamingo vai comer esse fruto, porque, né, ele vai ficar com a imortalidade e vai ficar com o poder da Ope no Mi. E aí ele vai conseguir esse tesouro em Marijoa ou no governo mundial, que ele sabe da existência. E aí ele vai dominar o mundo. Só que isso não vai acontecer, porque o Corazon sabe dessas maquinações e ele não vai deixar que o Doflamingo coloque a mão em tal poder. Então ele vai curar o Law. Eu não sei, eu não acredito que o Law seja imortal, que o Corazon tenha
usado o poder da imortalidade no LoL e depois morrido. Eu acho que, de alguma certa forma, o Doflamingo matou o Corazon porque o Corazon traiu o bando. E aí, então, o fruto se reconstituiu, como foi o processo que a gente viu do Smile/Slime em Punk Hazard. E aí o LoL vai roubar essa OP no Mi, vai pegar um dos submarinos do bando Domingo, que a gente já viu que eles existem, porque a Diora usou um pra ir no Sunny. E aí ele vai fugir e vai constituir o próprio bando, sem declarar oficialmente que ele é inimigo mortal do Doflamingo. Tanto que em Punk Hazard a Baby Five ainda acha que eles são amigos. É mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer. Eu realmente não sei quem é o terceiro. Quem é a terceira pessoa que ocupou a cadeira de copas. Tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida sobre essas indagações. Faz muito sentido o LoL querer mudar o Novo Mundo como um Di, porque ele tem essa predisposição, essa predeterminação de querer mudar querer mudar as engrenagens do mundo. E ele tem todos os motivos para querer derrubar o governo mundial, porque o governo mundial acabou com a vila dele, assim como eles fizeram em Ohara. Então, foi um plot twist muito forte, é de extrema importância esse plot twist, porque provavelmente o LoL vai estar aliado ao Luffy na guerra final, que a gente sabe que vai acontecer. E é isso, cara, é uma coisa muito genial, assim, as coisas se sucederem, tudo fazer sentido. O LoL querer falar pro Vergo que ele quebrou a engrenagem, claro, ele é um Di, então ele tá cumprindo o papel dele enquanto Di. Eu fico empolgada aqui, galera, desculpa, é mais forte que eu. Então é isso, assim, basicamente falta muita informação ainda. A gente vai acompanhando nos próximos capítulos como vai se desenvolvendo essa situação, né, do Flamingo, do LoL, do Corazon, e também do governo mundial, que se mostrou um verdadeiro manipulador de poder, que eles fazem qualquer coisa para se manter no poder e não tem escrúpulos para dizimar uma população, como a gente viu em Ohara e agora em White City. Também tem uma coisa que ainda está muito obscura, que é citado que o LoL está envolvido em um acidente em Rockport, não sei a pronúncia. E a gente não sabe o que ele fez, quando ele fez isso, entendeu? Então também fica essa questão de sombra ainda, mistério, e a gente sabe que o Oda usa isso em algum momento, que ele dá uma citadinha ali e que 70 capítulos depois faz sentido. Por isso que o Oda é um gênio. E, enfim, era isso que eu queria dizer. Se vocês concordam, comentem, dêem um like, sigam a gente e coloquem suas opiniões, se vocês concordam, se discordam, que a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Enquanto não sai o capítulo novo e enquanto a gente não descobre todo esse passado, essa situação. Eu queria dar um recado, galera. Aproveitem para ver esse vídeo e pegarem esse recado. Eu vou estrear uma nova coluna no blog, que ela vai ser destinada aos fãs. Vocês entrem em contato conosco, tanto pelo e-mail que a gente vai disponibilizar, tanto pelo inbox do fórum, inbox do Facebook, da nossa página. E vocês mandem fanarts, mandem teorias, mandem fics, mandem coleções, mandem o que vocês quiserem, que toda semana então a gente vai postar uma espécie de mural dos fãs. Então essa é a sua chance de vocês mostrarem que vocês têm de One Piece, tanto que vocês gostam de One Piece, e podem mandar que a gente vai olhar tudo com carinho e a gente vai postando isso toda semana. Beleza, galera? Combinado? Então, essa coluna só vai acontecer se vocês cooperarem com a gente. Então, o nome dela ainda é surpresa, mas em breve a gente vai estrear. E provavelmente nós vamos conseguir uma teoria já. E o Nihil mandou pra gente um capítulo de uma fic dele. Então a gente vai já começar essa coluna com uma fic do Nihil. E é isso então, galera. Um beijão pra vocês. A gente se vê até a próxima e espero que vocês tenham gostado. É isso aí.